Graça e paz, queridos irmãos. Para nós meditarmos nessa noite, vamos abrir nossa Bíblia, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha posição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, nem desmaiando em vossa alma. Queridos irmãos, nessa noite eu gostaria de falar a carreira que nos está proposta. Essa carreira que Deus nos deu, que Deus colocou para cada um de nós andarmos. Muitas vezes nós temos a ideia que de ser cristão é você ficar acomodado. Agora eu tenho Jesus Cristo, agora eu sou uma pessoa salva e agora eu não preciso mais fazer nada. Pelo contrário, queridos irmãos, essa carreira, esse caminho que Deus nos deu, nós precisamos correr essa corrida. É um grande desafio, mas também é um grande privilégio. E esse texto que foi escrito para esta igreja, esses irmãos estavam passando por um momento de perseguição, estavam sendo atacados, estavam sendo encorajados a voltar ao judaizante, a volta daquele sacrifício, da fumaça, daquelas cerimônias. Eles estavam sendo perseguidos. E eles falam: para com isso, volte para trás. É melhor você continuar aquela vida religiosa, vazia. E o autor coloca na carta aos Hebreus que Cristo é superior, que Cristo é o sacerdote perfeito, que Cristo ele é a oferta, ele é o sacrifício, e assim por diante, queridos irmãos. E no capítulo 11, ele coloca aqueles heróis da fé, que perseveraram, que lutaram, que continuaram caminhando, aguardando algo maravilhoso que Deus havia prometido. E no capítulo 12 ele começa: portanto, todavia, entretanto, nós precisamos caminhar. Nós temos uma nuvem de testemunha, nós temos nossos irmãos que puderam ser o exemplo, e nós precisamos continuar essa corrida, irmãos. A pergunta que eu faço: como é que nós caminhamos? Como é que nós podemos correr este caminho que Deus nos chamou? Primeiro, nós temos um lado negativo. O texto diz: desembaraçando-nos de todo o peso. Nós precisamos tirar aquilo que nos atrapalha, para que nós possamos correr de uma maneira leve, de uma maneira que não nos fadiga, que nos traz cansaço. Agora começou as Olimpíadas, né? E vocês vão ver aqueles corredores, aqueles jogadores com pouca roupa. Nós não podemos ter uma vida de marasmo, uma vida com vários fardos. Nós não iremos conseguir correr se nós não tirarmos essas coisas que nos atrapalham, queridos irmãos. Eu creio que durante a nossa vida nós acumulamos muitas coisas e se torna algo tão cansativo, se torna um fardo, um peso. E isso atrapalha a nós correr essa caminhada que o nosso Senhor Jesus Cristo nos chamou. Mas o próprio Deus, Ele nos concede os meios de graça, irmãos. Os meios de graça. A palavra de Deus, a comunhão com Deus, através da oração, da vida piedosa que nós precisamos exercitar. É dessa maneira que nós iremos conseguir correr. Então, o primeiro ponto, o aspecto negativo, nós precisamos
tirar tudo aquilo que atrapalha a nossa vida. E veja, desembaraçando de todo o peso e do pecado. Tem coisa na sua vida, não é pecado, mas é um fardo. Os seus afazeres, aquilo que você coloca como prioridade na sua vida, aquilo que você começa a priorizar, isso aqui é mais importante do que Deus. E aí se torna algo tão fadigante que você não consegue desenvolver essa vida, essa corrida que Deus colocou para cada um de nós. Mas também, outro aspecto é o pecado que tenazmente nos assedia. Essa vida cristã que nós precisamos correr e desenvolver, nós não podemos caminhar junto com o pecado. O pecado nos atrapalha, o pecado nos distancia de Deus, e assim nós não conseguimos agradar ao nosso Deus, queridos irmãos. É muito séria essa corrida. Para nós chegarmos ao final, nós precisamos usar esses meios de graça. O aspecto negativo, abandonar tudo aquilo que nos atrapalha, para que nós possamos agradar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe que você está inserido neste caminho, nesta jornada, nesta corrida? Você tem conseguido desenvolver essa caminhada? Você nessa noite pode dizer com toda a convicção, eu tenho sido bom corredor, eu tenho alcançado esse favor de Deus, eu tenho conseguido agradar ao meu Senhor. Se porventura ainda você está cheio de fardo, você ainda não desembaraçou aquilo que te atrapalha, se ainda você não abandonou os seus pecados, é necessário, queridos irmãos, para que você possa conseguir correr esta jornada. O autor, ao colocar isso, ele estava olhando para aqueles Jogos Olímpicos que tinha na Grécia, e aquele corredor que corria em volta do estádio, e ele coloca isso: nós também precisamos correr. Naquele momento, aqueles corredores tiravam aquelas túnicas e apenas usavam uma roupa leve, uma roupa curta, uma roupa que não iria atrapalhar a ele desenvolver a musculatura. Aqueles corredores, com certeza, estavam treinando dias antes, para que no dia da corrida pudesse dar o máximo. Queridos irmãos, essa corrida não é curta. Essa corrida não é aqueles 100 metros. É uma corrida contínua. Nós precisamos correr com perseverança. Não é da maneira que nós achamos, mas nós precisamos correr com aquilo que Deus estabeleceu na sua santa palavra, queridos irmãos. Desta maneira, assim nós iremos agradar ao nosso Deus. O pecado que tenazmente nos assedia. Veja, o autor coloca primeiro o peso do pecado, e o segundo, que tenazmente nos assedia, ou seja, pecado da incredulidade. Pecado que muitas vezes que nos atrapalha de nós aprofundar mais em Deus, conhecer mais a Deus. O pecado da incredulidade, falta de confiança, falta da esperança verdadeira. Tudo isso quando nós duvidamos da palavra de Deus, quando nós duvidamos da voz de Deus, nós somos pessoas incrédulas. Isso é pecado que tenazmente nos assedia. Nós precisamos tirar isso da nossa vida, queridos irmãos. Nós precisamos pedir que Deus nos dê os olhos da fé, a convicção, a certeza, para que nós possamos correr essa corrida agradando ao nosso Deus, com toda a fé, com toda a confiança e, sobretudo, com gratidão ao nosso Deus, pois Ele nos chamou para nós corrermos essa corrida, irmãos. Será que nós temos conseguido correr de uma maneira correta? Ou nós somos daquele que entrou nessa corrida, nesse caminho, e aí fica olhando para trás, fica tropeçando, caindo, se machucando, se acidentando? Não é isso que Deus quer, irmãos. É uma corrida contínua, perseverante. Nós precisamos tirar essas coisas negativas
para que nós possamos continuar correndo. O segundo aspecto que eu quero destacar é de uma forma positiva. Qual é a forma positiva? Verso 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ao olhar para Cristo, nós iremos conseguir alcançar essa meta, queridos irmãos. Assim como um corredor, ele tem o seu treinador. Imagine, o seu treinador está lá na linha, na chegada, incentivando: olha para mim, eu fui o exemplo, eu me dediquei ao longo desses anos para que você pudesse também continuar essa corrida. Assim como o nosso Mestre, Jesus Cristo, ele correu por nós. E ele está aguardando de braços abertos a tua igreja, irmãos. Nós precisamos correr, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Foi ele que nos tirou do lamaçal do pecado, foi ele que colocou a fé em nosso coração, foi ele que nos chamou com santa vocação, foi ele que nos justificou, foi ele que nos salvou, queridos irmãos. Ele nos chamou para nós corrermos essa corrida. A pergunta que se deve fazer nessa noite: como que nós temos corrido? Para quem nós temos olhado nos momentos difíceis? Veja, esses irmãos estão sendo perseguidos. Esses irmãos estavam passando por tanta tribulação, ao ponto de, se tivesse uma vaga de emprego, e se eles soubessem que você era cristão, eles não iam te contratar. Ia contratar outra pessoa, mas menos um cristão. Porque agora estava seguindo a Cristo, agora estava amando o Senhor de uma maneira correta, agora estava oferecendo culto agradável a Deus, deixou o judaizante. Momento de perseguição. E o autor dessa carta coloca: corra olhando para Cristo, o autor da fé, o autor da salvação, aquele que te chamou com santa vocação, aquele que foi lá na cruz e justificou a sua vida, que te deu o presente da salvação, ele que te dá os meios de graça, e agora você possa correr olhando para Jesus Cristo. Nós não podemos estar se distraindo com outras coisas, irmãos, senão nós iremos tropeçar nessa corrida. Persevere, irmãos, persevere. A igreja começa com um milagre. A igreja de Jerusalém começa com um milagre, com uma ação poderosa de Deus. Mas também a igreja, para perseverar em Atos 2:42, viver em comunhão na doutrina dos apóstolos, é um milagre também. Às vezes na igreja, quando começa alguma coisa, é difícil, é fácil, mas para terminar é difícil. Nós precisamos da graça de Deus, e Deus deixou os meios para que nós possamos nos apropriar, usar de uma maneira correta, para que nós possamos agradar o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos chamou, que nos deu uma nova vida, que nos deu uma esperança, uma viva esperança, e agora nós precisamos correr de uma maneira correta, queridos irmãos. Eu creio que nós temos passado por momentos difíceis, nós somos atacados, a nossa fé é zombada. Lá no serviço de trabalho, quando você se diz que é cristão, as pessoas torcem o nariz, as pessoas se afastam de você. É uma espécie de perseguição. Hoje foi falado pela manhã, nas Olimpíadas, na abertura, algo mundial, zombando da fé do cristão, zombando do nosso Deus. Mas nós precisamos perseverar, até porque, no final dos tempos, isso iria acontecer. Persevere, queridos irmãos. Não dá ouvido a essas pessoas. O mais importante é você agradar ao seu Senhor. É você ter convicção do seu chamado. É você ter gratidão pela salvação. E assim você possa desenvolver a sua vida olhando para o autor e consumador da sua fé. Então esse é o aspecto positivo. Nosso Cristo, nosso treinador, nosso supremo pastor, ele nos motiva, ele nos encoraja, ele está de braços abertos, aguardando cada um de nós, ao terminar
essa chegada, irmãos. Você crê nisso? Você tem se empenhado nessa caminhada? Você aguarda esse dia tão maravilhoso, onde você estará face a face na presença do Senhor Jesus Cristo? Quais os motivos, né? Além da maneira que nós precisamos correr, o aspecto negativo, tirando o pecado da nossa vida, o aspecto positivo, olhando para Cristo. Quais são os motivos, irmãos? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Veja o motivo pela cruz. Cristo foi parar naquela cruz, irmãos, por causa do amor de Deus por você. Ele passou 6 horas naquela cruz pendurado por amor a mim e a você. Aqueles pregos que perfurou as suas mãos, seus pés, foi por causa dos nossos pecados. Aquela coroa de espinho que perfurava a sua cabeça, que derramava aquele sangue, foi por causa do meu pecado, foi por causa do seu pecado. E isso tem que nos motivar a nós caminhar de uma maneira sábia, uma maneira correta, essa jornada, queridos irmãos. Persevere até o fim, pelo maior exemplo da morte do Senhor Jesus Cristo. Isso nos faz lembrar que não vale a pena pecar contra o nosso Deus. O pecado é horrendo, o nosso Deus não tolera o pecado. E foi por causa do pecado que o homem morreu espiritualmente. E para que o homem pudesse se reconciliar com Deus, Deus enviou seu único filho para morrer lá naquela cruz. E lá naquela cruz, ele pôde satisfazer a justiça de Deus, por amor a mim e a você. Por isso nós precisamos olhar para Cristo, que suportou aquela cruz. Assim também, queridos irmãos, nós iremos ser criticados, nós seremos atacados, mas Cristo não se importou com isso. Cristo foi a última consequência para revelar o amor de Deus. E nós precisamos também continuar perseverando para mostrar que, de fato, nós somos agradecidos ao nosso Deus por tão grande salvação. Nós que não merecíamos, nós que estávamos mortos, mas Deus nos chamou, Deus nos salvou através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o exemplo que Deus nos deu. Cristo não ficou preocupado com a vergonha daquela cruz, aquela agonia, a agonia da separação de Deus. Foi rejeitado por Deus, foi rejeitado na terra, por amor a mim e a você. Isso deve nos motivar, queridos irmãos. Deus meu, por que me desamparaste? Foi abandonado, mas mesmo assim, ele perseverou e continuou para cumprir a vontade de Deus, para cumprir a vontade do Pai, para nos amar, para nos aproximar ao nosso Deus. Segundo, a alegria de Jesus, o texto diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, a alegria de ter nos comprado, irmãos, a alegria de dizer, Pai, aqui estão todos aqueles que o Senhor me enviou, estão salvos. Que alegria é essa, queridos irmãos? Ele que abandonou a sua glória e veio aqui neste mundo para cumprir a vontade de Deus. Isso nos motiva, queridos irmãos. Nós precisamos também ter a alegria de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, de ter o privilégio que de fato nós temos, de estarmos aqui nessa noite adorando a Deus, de no meio de 8 bilhões de pessoas, você ter a certeza da salvação, que você foi salvo, que você foi escolhido de Deus antes da fundação do mundo, que Deus foi a última consequência, enviou seu Filho para morrer em seu lugar, que pagou aquela dívida, e agora você pode estar reconciliado com Deus. Que alegria é essa, irmãos? Então, através do exemplo de Cristo e da alegria de Cristo, nós também podemos
seguir. Vale a pena, queridos irmãos, vale a pena. A palavra de Deus diz que nós, hoje, conhecemos em parte. Nós enxergamos a Cristo de uma maneira embaçada, obscurecida. Mas chegará um dia, irmãos, que os nossos olhos verão face a face. A palavra de Deus diz que jamais penetrou em coração humano, jamais olhos viram, ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para o seu povo, para os seus filhos. Mas chegará um dia que nós veremos face a face, irmãos. Vale a pena, persevere, olhe para frente, olhe para Cristo, faça a vontade de Deus, obedeça a palavra de Deus, tenha prazer de estar realizando a obra de Deus. Não deixe que as migalhas desse mundo cativem o seu coração. Não deixe que as fascinações desse mundo assalte o seu coração e assim você fica dividido. Vale a pena, irmãos, experimentar essa alegria. Um dia os nossos olhos verão face a face o rosto do nosso Senhor Jesus Cristo. As ruas, as mansões celestiais, nós estaremos face a face com o nosso Deus. Persevere, irmãos. Persevere, corra essa corrida com entusiasmo, com alegria, com gratidão, com uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. Foi para isso que Deus o chamou, foi para isso que Deus te deu a fé da salvação, foi para isso que Deus te inseriu neste caminho. Não olhe para trás, olhe para frente. Cristo está de braços abertos, te chamando, te aguardando, te dizendo: eu venci, eu corri, eu conquistei, agora estou te aguardando. E aí, quando nós cruzarmos essa linha, os nossos olhos verão coisas extraordinárias. Extraordinárias. Há duas maneiras de nós cruzarmos essa linha: quando nós partimos desse mundo, ou quando a trombeta tocar. Seremos arrebatados, seremos transformados, estaremos face a face na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, adorando pelos séculos dos séculos, queridos irmãos. Aguarde esse dia, anseie esse dia, irmãos. Terceiro ponto que eu queria destacar: como que nós podemos correr essa corrida? Verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, nós temos uma arquibancada torcendo por nós. Essa nuvem de testemunha, irmão, se refere ao Hebreus capítulo 11. Aqueles homens que no passado deram bom testemunho, a galeria dos heróis da fé. Esses homens têm que nos motivar com as suas vidas. Abel, o testemunho que ele deu, ainda fala hoje. A palavra de Deus diz que Enoque andava com Deus, Gênesis 5:22. Será que isso não nos motiva, irmãos? Será que isso não nos alegra? Puxa, eu gostaria de ser assim como Enoque. Enoque andava com Deus. Davi, será que os salmos de Davi não nos motivam a nós andarmos? A nós perseverarmos? Assim como valeu a pena para eles, irmãos, vale a pena para nós também. Veja, nós temos o Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento também. Nós temos João, nós temos Paulo, que foi grandes homens, temos Pedro, tantos homens que puderam caminhar com toda a convicção, com toda a certeza, agradando ao seu Senhor. Nós temos 2000 anos de histórias, irmãos. Esses servos do passado, que foi grandemente usado por Deus, deram bom testemunho, e agora o autor está dizendo: nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Esses homens, eles estão na nossa arquibancada, como se eles estivessem torcendo por nós, dizendo: persevere, olhe para frente, olhe para Cristo, vocês vão conseguir, vocês vão chegar nesse dia. Esses homens, galeria da fé, eles puderam dar um grande testemunho, irmãos. Quem está na sua galeria? Nós temos a igreja, que nos encoraja a nós perseverarmos. Os nossos irmãos que têm orado por nós, que têm nos motivado, têm nos ajudado, têm sido um grande exemplo para nós.
através desses irmãos, nós também podemos continuar essa caminhada agradando ao nosso Deus, queridos irmãos. Quem está na sua galeria? Leia a palavra de Deus cada vez mais. Deixe que a palavra de Deus, esses exemplos, cative o seu coração. A perseverança de Moisés, a obediência de Abraão, a fé de Abraão. Esses homens que foram grandemente usados por Deus. José do Egito, Josué, Davi, Elias, Eliseu, os profetas. Esses homens almejavam ver o que nós estamos vendo hoje, queridos irmãos. Eles almejavam ver o Messias, mas eles obtiveram bom testemunho pela fé e a confiança em Deus. Ou seja, eles correram esse caminho e hoje nós estamos nesse mesmo caminho, irmãos. Nós precisamos perseverar essa corrida que foi dada para cada um de nós. Não é da maneira que nós queremos, tem que ser da maneira de acordo com a palavra de Deus exige de cada um de nós. Ser cristão é isso. Ser filho de Deus é isso. Ser discípulo de Jesus Cristo tem que ser dessa maneira, irmãos. Persevere, persevere. Eu termino dizendo que um dia nós iremos receber. Seja bem-vindos, servos bons e fiéis. Entra no gozo do teu Senhor. Esse dia tem que... Nós precisamos almejar esse dia. O nosso coração precisa vibrar por esse dia. A nossa esperança tem que estar acesa em nosso coração. Os nossos olhos precisam aguardar com anseio esse dia, irmãos. Imagina nós no céu, junto com os anjos, junto com nossos irmãos, que venceram essa corrida, essa jornada. Um gozo, onde nós iremos desfrutar pelos séculos dos séculos. Algo que não terá fim, irmãos. Essa é a esperança, esse é o fim dessa corrida. Por isso que a palavra de Deus diz, persevere, ore para Cristo, abandone o pecado, tire tudo aquilo que atrapalha, ore para Cristo, ore para o amor, ore pelo sacrifício, ore para a alegria e almeja esse dia tão magnífico, tão glorioso, onde nós estaremos desfrutando pelos séculos dos séculos. Vale a pena seguir esse caminho. Que Deus possa nos ajudar a nós caminharmos seguros, perseverantes e tendo uma vida santa, uma vida que agrada a nosso Deus. Oremos. Querido Deus, mais uma vez nós te agradecemos pela tua palavra, nós bendizemos o teu santo nome, por tão grande salvação que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos porque nós estamos inseridos neste caminho, nesta corrida, ó Deus. Nós rogamos as tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Como nós ouvimos hoje, nessa noite, que nós precisamos desembaraçar tudo aquilo que nos atrapalha, Deus. Tudo aquilo que tem assaltado o nosso coração. Tudo aquilo que tem ocupado a nossa vida. E assim nós não conseguimos ter tido bom êxito nessa corrida. Há uma letargia, há uma fraqueza espiritual, ó Deus. Tenha misericórdia das nossas vidas, ó Deus, e o Senhor possa revigorar a nossa alma, revigorar a nossa fé, revigorar o nosso vigor, para que nós possamos continuar correndo, ó Deus, olhando para o nosso Autor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, o Deus que não tolera o pecado, que o Teu Santo Espírito nos ajude a nós fazer uma faxina na nossa vida, tirar tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão com o nosso Deus, os pecados que nos faz se distanciar de Ti, ó Deus. Perdoe por inúmeros pecados que nós cometemos,
através da nossa mente, através dos nossos olhos, através da cobiça do nosso coração, das nossas ações, ó Deus, das nossas omissões, da nossa falta de amor para com o Senhor. Perdoe os nossos pecados, ó Deus. Nos ajude a nós sermos uma igreja santa, uma igreja que odeia o pecado, que nós possamos chorar por causa do pecado, ó Deus. Através do pecado, nós não conseguiremos correr esta corrida, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Ó Deus, abre nossos olhos para que nós possamos almejar, olhar somente para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que foi o nosso treinador, Ele que é o supremo pastor, que nós possamos olhar todos os exemplos que Ele deu aqui enquanto esteve aqui na terra, ó Deus. Assim também como Ele venceu, nós também iremos vencer essa corrida, ó Deus. Que as nossas vidas possam estar Te agradando todos os dias, as nossas ações, o nosso agir, o nosso viver, o nosso falar, nós possamos testemunhar, ó Deus, que de fato nós servimos um Deus Todo-Poderoso, um Deus que nos deu uma nova vida, e as pessoas ao olhar para nós possam ver a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Dá-nos essa bênção, ó Deus. Ó Deus, coloque em nosso coração a esperança da Tua volta. Que nós possamos almejar aquele dia tão magnífico, tão glorioso, tão singular na história, onde nós estaremos face a face, adorando a Ti pelos séculos dos séculos, ó Deus. Acende essa chama em nosso coração, ó Deus, para que nós possamos olhar somente para a eternidade, e assim nós possamos aguardar com anseio, ó Deus. Nos ajude a nós cortarmos as raízes que nós temos desse mundo, Deus. Esse mundo que não merece os nossos esforços, os nossos recursos, ó Deus, pois tudo isso irá passar, ó Deus, mas a Tua esperança, a Tua promessa será eterna, ó Deus. Dá-nos a bênção, ó Deus, coloque em nosso coração, e assim nós possamos ter vibração por este anseio, por esse dia, Pai. Muito obrigado por esta noite, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.